Projeto Integrador 6. Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tema do trabalho: melhoria de um processo de produção utilizando simulação. A engenharia de produção existe para gerenciar e avaliar os sistemas produtivos necessários em uma empresa, nos vários setores, unindo questões econômicas, humanas, sociais e ambientais. Para isso, ela utiliza diversas ferramentas e metodologias existentes para avaliar, medir e certificar os conceitos necessários para tornar os processos de produção legítimos e eficientes. Esse trabalho tem foco nos processos para a solução de problemas. Simulação. A simulação computacional possibilita o desenvolvimento de projetos com mais agilidade e redução de custos. Existem várias razões para simular, dentre elas, o baixo custo de experimentação, a possibilidade de alto nível de detalhamento de acordo com a necessidade e também analisar diversos cenários e escolher qual o mais adequado para a empresa em questão. Basicamente, a simulação de um processo ou serviço em um formato mais básico permite a compreensão como sendo a entrada de uma matéria-prima ou dados, um processamento ou transformação e a saída de um produto ou serviço ao final do processo. Na simulação por fluxograma, é possível observar os processos existentes ou ainda a serem desenvolvidos. Pode-se inserir dados coletados e replicar. Podemos colocar também períodos de tempo para observar essa simulação. Desta maneira, temos um sistema que representa o comportamento desse processo e, por fim, ter posições de tomada de decisão. Essas tomadas de decisão podem sugerir uma alteração ou mesmo a manutenção do processamento, uma vez que, sendo possível fazer várias análises, pode-se entender o processo está bom ou não. Do mercado. Os mesmos atendem a vários nichos e vários segmentos. No entanto, cabe a cada empresa avaliar se um sistema nesse formato é ou não uma ferramenta necessária para a sua empresa, dado o alto custo que esses softwares ainda representam. Porém, vale lembrar que muitas empresas nos setores de manufatura, principalmente as que trabalham com uma ampla gama de produtos, recorrem aos sistemas de simulação para fazer previsões das suas produções. Esse projeto consiste na melhoria de uma parte do processo de produção de um produto que deixa o custo final do produto acima da expectativa da empresa. O item base do estudo é a peça denominada bloco. Como podemos observar nesse sketch, a peça consiste em um bloco de alumínio seguida de vários furos onde serão alocados tubos de ensaios.
Neste fluxograma, observamos o processo de produção para esta peça. Na análise, observamos que existem vários setups, ocupação dos recursos, de vários recursos, e o processo ele é realizado em máquina convencional, o que deixa o processo muito mais lento. Fizemos uma análise do processo convencional e chegamos ao tempo de usinagem de 51 horas e meia, ou seja, 5 horas e 35 minutos para um lote econômico de 10 peças, que é o considerado pela empresa. Fizemos um processo de simulação em software de CAM, onde conseguimos melhorar o tempo para 1 hora e 37 minutos por peça. Isso já é um tempo considerado em relação ao tempo considerado no processo convencional. Como podemos observar aqui, o nosso tempo de software simulação ele foi reduzido para 1 minuto, 1 hora, aliás, e 38 minutos por unidade. Neste fluxograma, podemos analisar o tempo, o formato de melhoria que foi proposto. A matéria-prima entra numa usinagem de CNC, parte para um estoque e depois para um controle de qualidade, seguindo para um processo de almoxarifado. Dessa forma, reduzimos o número de setups, melhoramos o quesito qualidade e reduzimos o custo de produção. Nessa simulação de CAM, podemos analisar que o tempo ele cai para 1 hora e 37 minutos, 1 hora e 38 minutos. No entanto, devemos considerar que o tempo de percurso gerado pelo CAM não considera possíveis trocas de ferramenta, possíveis paradas do operador, mas, no entanto, nos dá um norte para que possamos tomar uma decisão para colocarmos no software de simulação e decidir se é viável ou não. Colocamos o processo de usinagem numa máquina CNC e assim podemos realizar o tempo de usinagem proposto para a necessidade da empresa. Nessa simulação, nós analisamos que o tempo que a usinagem era feita dentro do sistema convencional gerava apenas 10 unidades de peça por período. Na simulação feita no software, a gente conseguiu constatar que o mesmo tempo proporciona uma produção de 30 peças para o mesmo período. Então, essa simulação representa a melhoria de produtividade do processo da usinagem em máquina CNC. Como podemos ver aqui num plano mais ampliado, a usinagem de 30 peças
em simulação de máquina CNC proporcionam um ganho de 200% na usinagem. Ou seja, ao invés de fazer 10 peças dentro do método convencional, o mesmo tempo numa máquina CNC é capaz de gerar entre 30 e 31 peças de usinagem. Aqui podemos observar a máquina trabalhando em tempo real, fazendo a simulação, fazendo a usinagem do processo que foi desenvolvido no campo, junto com as melhorias propostas pelo grupo. Essa usinagem foi proposta feita por uma empresa terceirizada, uma vez que para a empresa em questão, o investimento em máquinas se tornaria inviável, dado as condições da empresa. Porém, se mostrou viável a parte de usinagem de forma terceirizada. Aqui nós podemos ver a peça usinagem, a peça usinada completamente em máquina CNC, e aqui é a peça completa, atendendo às expectativas que foram sugeridas pela simulação. Nesse sketch podemos ver as configurações que foram utilizadas pela empresa, o tempo que ela utilizou para fazer a usinagem da primeira fixação, da segunda, e o tempo médio da peça que atende às necessidades da empresa.